Olá, agora você vai saber um pouco mais sobre a história dos contos. Aqui no estúdio eu converso com o diretor do documentário, Paulo Siqueira, e com a contadora Benita Prieto. Vou começar perguntando para os dois. Qualquer pessoa pode ser uma contadora de histórias? Eu acho que sim. Qualquer pessoa pode ser contador de histórias. Porque desde o pai, desde o professor, desde aquela pessoa com quem você trabalha, ela o tempo todo está se relacionando contigo a partir da narrativa. A narrativa é que constrói o pensamento do homem. Agora, o fato de contar histórias profissionalmente, aí já é uma outra situação, né? O que a gente estimula nesses anos todos de trabalho é exatamente isso, que as pessoas se sintam bastante à vontade com a narrativa, que não tenham medo e que vejam também que é diferente quando você está contando história para o teu filho antes de dormir e quando você está, por exemplo, dentro da tua empresa narrando alguma coisa que te aconteceu ou, inclusive, passando para o outro alguma técnica que você conhece também. Porque a narrativa está, inclusive, ligada às empresas. Hoje em dia, essa questão das narrativas organizacionais é algo extremamente moderno. Então, você vê que o mundo ele está repleto de narrativas e a própria justificativa da vida e da evolução do homem vem a partir das narrativas. Quando você fala em narrativa no campo das empresas, como é que isso funciona? Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais isso. Sim. Tem uma coisa que chama gestão do conhecimento, que é algo muito próprio das empresas e que hoje em dia é bastante pesquisado. Dentro da gestão do conhecimento tem uma coisa que chama narrativa organizacional. É o seguinte, você, por exemplo, tem um determinado conhecimento, você sabe fazer determinada coisa, mas você não sabe passar para o outro. Como é a sua técnica? Então, de que maneira você vai passar para o outro? Através da tua narrativa. Eu estou simplificando bastante, né? Esse conceito. O outro vai também te observar. E isso vai fazer o quê? Com que dentro da empresa você construa um conhecimento que já é implícito do outro. Mas quando você diz o outro tem aquele conhecimento, mas ele não sabe transmitir. Isso. E aí os demais prestam atenção na narrativa dele. Essa narrativa é do cotidiano, do dia a dia, do funcionamento da empresa, de como ele elabora as atividades dele. Sim, como ele elabora as atividades e como ele faz determinadas coisas que o diferenciam. Eu sempre lembro daquele filme do Chaplin, né? Que ele está apertando nos tempos modernos, que ele está ali apertando. O que diferencia? O cara que aperta sempre assim, está fazendo. Ou seja, se todos estão apertando do mesmo jeito, todos estão fazendo a coisa fluir de uma determinada maneira, construindo uma peça, de um automóvel, seja lá o que for. E o outro que dá um toque a mais e que faz com que isso se produza com mais rapidez, Sim. Que diferencia a questão. Ou seja, não só, eu estou falando de uma questão física, mas isso também pode ser uma questão empírica, conceitual. E às vezes ele mesmo não se dá conta que ele faz aquele tchan a mais. Então, para ele transmitir, chegar e sentar para o outro, eu faço um tchan a mais, é mais difícil do que ele naquele dia a dia, na narrativa diária. A cultura oral, né? A cultura oral, que é abordada no filme, ela tem a beleza dela, a força dela está nessa fragilidade. A gente sempre fala, né, que um mestre qualquer da cultura oral que morre é uma biblioteca que se incendeia, porque ele nunca vai conseguir transmitir tudo e nada que você transmite nessa conversa que a gente está tendo, você vai entender da sua maneira, dentro da sua perspectiva de vida, de história de vida pessoal. E eu estou falando de outra maneira. Existe uma interferência aí e cada um em casa vai estar vendo de outra maneira. Então, essa relação oral, da narrativa oral, passa por isso. A cultura oral, por isso que você vai no candomblé, na capoeira, cada coisa tem várias explicações ao mesmo tempo e não necessariamente são contraditórias, elas se somam, né? Paulo, você falou uma coisa super interessante, que assim, quando um contador de histórias, enfim, morre uma biblioteca com ele. Então, o que a gente percebe é que a gente está falando de algo muito frágil, por um lado, mas também muito forte, por outro, porque não morre, é uma necessidade humana. Eu estou dizendo nem só o contador, qualquer detentor de uma sabedoria oral, inclusive os contadores, quando ele morre... Eu já estou partindo para as coisas que ele... Quando ele morre, muitas coisas morrem ali, mas a
Aí você tem razão, a cultura, a reinvenção das tradições e tal, elas não vão morrer nunca, porque a necessidade de expressão, de produzir saberes, de produzir cultura, produzir arte, é inerente. Você vai, não tem como, você vai pegar qualquer cultura, mesmo os jovens hoje em dia na internet, eles pelo microblog lá, eles conseguem, tem livros escritos por microblog, né? Sim. Tem artes feitas em internet. Então a necessidade de expressão, de criação, ela vai persistir no ser humano, sempre. Agora, eu quero falar muito sobre essa questão da tecnologia, mas antes, eu não sei se o Paulo ou se a Benita, qual dos dois vai poder me explicar melhor. Mas por que história para criança dormir é sempre para assustar a criança? É sempre tão... Por que isso? E as próprias músicas, né? Atirei o pau no gato. Sempre tem uma coisa assim, malvada. Falei pra minha sobrinha que ela era bruxa no livro lá, assim, a minha sobrinha ficou olhando pra ela horas. É porque eu adoro histórias de medo, histórias de terror. Mas por que isso? Me explica, por favor. Não, eu acho que, na verdade, isso é uma preparação para a vida. Mas eu não concordo contigo que todas as histórias... Não. Muitas vezes a gente conta contos maravilhosos, histórias de princesas, de fadas... Mas sempre passam por cada coisa, assim... Mas a vida não é assim? A vida é cheia de entraves, também, né? É uma catarse. O que acontece? Eu acho que a história mais assustadora que existe é aquela do João e Maria. Você imagina, você está numa floresta, perdido, vem uma bruxa, fica te engordando, pra você mostrar o dedinho. Essa história me marcou muito. A todos nós. É algo assustador. Mas se você parar para pensar, quando a criança está se relacionando com essa história, está ouvindo essa história, ela está se preparando para o mundo. Porque o mundo é perverso, o mundo é mau. Né? E aí, mas será que ela tem que saber disso tão cedo? Assim? Claro, senão como é que ela vai ter defesas? Fica super proteção. É claro, como é que ela vai ter anticorpos? Ela é uma forma dela prevenir para o futuro, porque no momento em que ela realmente, por acaso, estiver perdida, ela já vivenciou aquilo no imaginário. E o imaginário é o que constrói o ser, né? Isso é muito sério, porque tem até um livro do Campbell falando sobre isso, sobre a questão da perda do imaginário, a história de que Deus está morto, Deus no sentido filosófico, né? Sim. O mundo das máquinas, da ciência, a gente está perdendo referências, quer dizer, a bruxa não existe mais. Você fala para uma criança de 2 anos, a bruxa não existe. Como é que ela vai articular isso na cabeça dela, todos aqueles problemas, tudo do lado negro da psique dela, como é que ela vai elaborar isso? Aí você fala que a bruxa não existe com 2 anos, quer dizer, com 4 você quer que ela entenda física quântica. E os rituais estão se perdendo. O ritual do menino ficar maior de idade, daqui a pouco não serve mais quartel, não tem mais debutante. Então as etapas da vida, os imaginários relativos a essas etapas estão se perdendo. Aí você está com uma sociedade extremamente neurótica, neurotizante a sociedade. As pessoas não têm para onde correr. Aí você, em vez de fazer uma coisa, uma pagelã, você faz o quê? Toma tarja preta e faz 20 anos de análise. Você, em vez de estar com encosto, hoje em dia você tem bipolaridade, né? Não é assim? Você é bipolar e tarja preta em você e 20 anos. E não cura. Porque você não está elaborando imaginário, você só está elaborando então você, particularmente, né, a sua interpretação mesmo, diante de tudo que você já ouviu, do que você está falando também, você acredita que do jeito que a gente está, o nosso futuro vai ser menos criativo e mais problemático em relação à saúde? Por conta dessa falta, dessa quebra de rituais, de tradições? Você acha que pode ser por aí? Não, daqui para frente é complicado de dizer o que vai acontecer. Não, se tudo continuar dentro desse movimento que você estava fazendo uma análise agora. Eu acho que a vida, ela persiste, eu acho que o imaginário persiste. Onde houver vida, houver ser humano, o imaginário, a ciência, ela engatinha. No filme tem uma frase assim, né? Ciência engatinha. Ela está botando as coisas numa caixinha, mas ela está engatinhando, uma hora ela vai levantar. A física quântica é uma prova disso, né? Ela está começando a ultrapassar seus limites. Então eu acho que não dá pra gente dizer que a ciência vai contra o imaginário. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a gente, quando começa a negar o imaginário, a gente começa a dar um tiro no nosso próprio pé. Né? Você pode... quando a gente para de contar essas histórias clássicas, que a gente chama de histórias clássicas, elas de alguma maneira representam ritos de passagem. O Chapeuzinho Vermelho nada mais é do que um rito de passagem. A menina que se transforma em mulher. Sim, claro. Sim, Então, por quê? E aí, quantas coisas que vão acontecer. Tanto é que a gente aqui no Brasil chama de Chapeuzinho Vermelho, que é uma tradução errônea, porque é capinha vermelha. Caperucita roja.
É porque elas usavam uma capa, né? Então você para pensar na Idade Média, com uma capa vermelha. No próprio desenho a gente vê que é uma capinha, é uma capinha. não um simples Aqui chapéu. a gente chama de chapéuzinho. Então essa capinha vermelha tem muito a ver, né, com o rito de passagem da mulher. Eu adorei a história do senhor feudal, que o Chapeuzinho Vermelho, a história surgiu daí, dessa necessidade de alertar as camponesas. Claro. Que outra história, assim, você lembra agora, que também seja curiosa em relação a isso? Porque eu não sabia dessa história, por exemplo, do surgimento da Chapeuzinho Vermelho. Não sabia que tinha sido daí. Todos esses contos de fadas, se a gente parar para ler a Psicanálise dos Contos de Fadas, que é um livro do Bruno Bettelheim, se a gente lê Marie-Louise von Franz, se a gente lê Clarissa Pinkola-Estés, que são vários psicanalistas que se debruçaram sobre essa questão do imaginário, então eles pegam cada uma dessas histórias e fazem uma análise particular dessas histórias. Então, a Bela Adormecida no Bosque, onde você tem ali, na verdade, um monte de dados para que a moça, principalmente a moça, porque se a gente para pensar na Idade Média, toda a conquista da mulher é uma conquista muito recente na sociedade. Quando é que a gente começou a votar? Então, quando é que a gente teve direito à voz? E aí, de que maneira que você alertava para certas coisas, principalmente as mulheres? Porque o menino era o quê? O menino é a aventura, é o desbravador. A menina não, a menina era frágil e a menina menstruava e ela precisava saber que a partir daquele momento as coisas mudavam para ela. E não tinha ninguém que ia lá conversar, olha minha filhinha, você agora está menstruada, então você precisa tomar cuidado. Não é? Muitas então, até se surpreendiam, achavam que estava com um problema. Minha querida, não precisa ir muito longe, não. Eu posso pensar na minha própria geração, que não é uma geração que está tão distante assim, e as verdadeiras barbaridades que eu ouvi na escola. Com a floresta também, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade protegida, uma cidade protegida. Você não tem medo que uma onça entre aqui agora na saída do trabalho e te coma, né? Mas na Idade Média, isso era possível, né? Pensa isso há 200 anos atrás, quando chegou aqui Dom João VI, Bárbara dos Prazeres, uma história que eu escrevi para crianças no livro, A Feiticeira do Rio, e que, poxa, naquele momento você tinha aqui onça. Sim. Na Floresta da Tijuca. Hoje em dia você não tem mais. Então, naquele momento, o imaginário das pessoas tinha que ser preparado para esses medos, para esses temores. Verdade, história tem muito a ver com o quê? Com vida. Só tem a ver com vida. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, a gente está no finalzinho desse bloco, que é a seguinte: essas histórias, elas vieram para explicar, para alertar, não é isso? E por que elas hoje continuam tão vivas na memória das crianças? No próximo bloco tem mais história para você. Não sai daí, não.